Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Eu gostaria de falar nesse Chester News uma questão muito relevante para quem acompanha profecias, está preocupado com a situação mundial. Hoje é terça, 19 de novembro, acabou o G20 no Brasil, teve mil dias da guerra da Ucrânia, foi um momento tenso na política mundial, apesar da cúpula ter sido bem sucedida. Houve movimentações da Rússia e dos Estados Unidos, nuclear, tal, foi um dia bem tenso para a humanidade. Enfim, alguns teólogos famosos, né, estão falando que Jesus e o anticristo já poderiam estar entre nós. Um fato relevante para quem acompanha a profecia é a questão do terceiro templo, né? Porque se for verdade que a gente está vivendo nessa época, é um fato muito relevante nas profecias, tem a ver com o terceiro templo. Por quê? O que eu vou falar pode deixar muita gente assim sem entender, quem for leigo em profecias. Pode até parecer contraditório o que eu vou falar. Mas se Jesus já estiver entre nós e o anticristo também, porque assim, o Apocalipse fala de uma batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, né? E no caso, o Messias, né, para os judeus ainda vai vir e para os cristãos Jesus vai retornar como Messias e para os islâmicos também. Jesus vai retornar com o apoio do Mahdi, que é uma figura escatológica islâmica do Deus de Abraão. Enfim, é uma luta entre o bem e o mal. Para quem não conhece profecia, o terceiro templo ele é localizado no mesmo monte do templo onde fica a mesquita de Jerusalém em Al-Aqsa, aquela com a cúpula dourada. O que eu vou falar pode parecer muito estranho no primeiro momento, mas se a gente estiver vivendo um momento parecido com alguma coisa disso, não estou dizendo e nem afirmando que a gente está, porque as profecias dizem que ninguém sabe a hora e o dia que o Filho do Pai, né, que Jesus, o Messias, irá voltar, e nem o Anticristo. Então a gente não só está especulando em teologia. Então não fiquem, né, nervosos se minha opinião for contraditória ou não for a mesma que a sua. Mas o terceiro templo é necessário tanto para o Messias quanto para o Anticristo. Eu não estou dizendo que o Messias e o Anticristo, né, para a visão judaica é um, para os cristãos é outro, islâmica é outro, tem visões ali diferentes, mas num primeiro momento, a construção do terceiro templo em Jerusalém é um interesse tanto do Messias quanto do Anticristo. Por quê? Para quem não sabe, o templo, as profecias do Apocalipse, profecias do Deus de Abraão falam que o templo vai ser profanado para o Anticristo. Então, assim, para Jesus voltar, segundo os cristãos, precisa que o templo exista em Jerusalém. E para o Anticristo voltar também. Só que quem não sabe é que o templo será a morada do Messias depois da batalha do Armagedon. Olha que interessante. Num primeiro momento, o Messias e o Anticristo não é que eles vão trabalhar junto. Ó, presta atenção, gente. Não estou falando que o Messias e o Anticristo vão ser amigos. O que eu estou dizendo é que eles vão ter um interesse comum na construção do templo. Por quê? Primeiro, antes do templo ser usado como morada do Messias por 1000 anos, vai ter a profanação do templo pelo anticristo. Então, assim, a probabilidade maior é o quê? Que a batalha do Armagedon seja depois da construção do templo. Que tem a questão da paz, da falsa paz, do anticristo, enfim, não vou entrar em detalhes para não deixar o vídeo muito longo, mas num primeiro momento, tanto o anticristo quanto o Messias têm interesse na construção do templo. Por quê? Antes do Armagedon, o anticristo vai se passar, vai fazer a profanação do templo. E depois com o Armagedon, que é a guerra entre o bem e o mal, que muitos interpretam de várias formas, mas é uma guerra que parece que vai envolver tanto o mundo físico quanto o espiritual.
vai envolver guerras em algum momento com armas militares mesmo, e é uma guerra espiritual ao mesmo tempo. Só que olha que interessante, o templo, mesmo na guerra do Armagedon, não será destruído, porque as profecias judaicas falam que uma vez construído o terceiro templo, ele não será destruído. Então olha só, mesmo no Armagedon, o terceiro templo não vai ser destruído segundo as profecias. Então, o anticristo vai ter interesse em construir o terceiro templo, por quê? Porque ele vai profanar, ele quer sentir Deus, ele vai para cumprir as profecias alegando ser Deus. E depois vem a batalha do Armagedon. Não estou falando que isso é iminente, nem vai ser agora, nem ano que vem, nem nada, mas eu quero dizer é o que? Primeiro, pela ordem escatológica das profecias, o anticristo ele precisa profanar o templo. Depois vai ter a batalha do Armagedon, que talvez inicie uma guerra, de fato, tanto no mundo físico quanto espiritual. E depois, se o bem vencer, o Messias, né, vai morar nesse templo por 1000 anos. Alguns entendem que é literal, outros não, que é uma forma de expressão, 1000 anos, né, a gente não sabe. Né, como se a ciência pode evoluir, enfim, não vou entrar nesse mérito porque não tem a ver muito com religião. Mas, num primeiro momento, não estou falando que eles vão trabalhar juntos, mas vão ter o mesmo interesse. Porque o anticristo vai querer reconstruir o templo para entrar para a história, para causar uma falsa paz de estabilidade global, ela vai alegar ser Deus segundo as profecias. Depois começa o Armagedon. E aí, se o bem vencer, a terra não é destruída e o Messias vai governar. Tanto um líder espiritual quanto político da humanidade. O terceiro templo, para quem não entende profecia, ele vai ser tanto a casa do Messias, a morada do Filho de Deus, do Messias. Segundo os judeus, vai ser a primeira vinda do verdadeiro Messias, e segundo os cristãos, a segunda vinda do Mestre Jesus. Ele vai morar lá, a casa de Jesus ou do Messias judaico, dependendo da religião, e os islâmicos também, do Deus de Abraão. Algumas coisas são contraditórias, mas tem um consenso em algumas coisas do Deus de Abraão. Vai ser a casa do Messias. Lá ele vai ser um governante da terra, se o bem vencer a batalha do juízo final. Porque é lógico, se o mal ganhar, a terra é destruída. Porque esse é o objetivo do mal. Quem segue as trevas e não sabe que está sendo enganado, é dito também nas profecias que muitas pessoas irão trair. No último momento elas vão trair as trevas, passar para o lado da luz, e quem é do lado da luz vai passar para as trevas também. Porque o anticristo ele vai ter um poder muito grande, assim como o Messias, de convencimento. Então, muitos vão sair da luz e das trevas, vai ser uma coisa complicada a batalha do juízo final. Não é brincadeira, gente. Você que é ateu, não acredita em nada, beleza. Mas aqui é um vídeo especulativo sobre teologia. Se for verdade, é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Define a nossa vida aqui na Terra, e para quem acredita na eternidade da alma, implicações do nosso espírito. O que a gente faz aqui reflete na alma e ao contrário. O que faz no mundo espiritual tem reflexo no material. Tem gente que acha que matéria e espírito é totalmente... A matéria está ligada com o sagrado também. Estou falando que a matéria é sagrada, estou falando que tem uma ligação. Então é isso. O principal desse vídeo é que, no primeiro momento, parece contraditório, mas o Messias, caso ele esteja entre nós, e o Anticristo vão ter o mesmo interesse, reconstrução do terceiro templo, para as profecias se cumprirem. E como Deus cumpre todas as promessas, quem acredita em Deus e tem um conhecimento aprofundado sabe que geralmente acontece como está profetizado mesmo. Porque Deus ele não é igual a homens que fazem promessa e não cumprem. Ele tende a cumprir as promessas que ele faz. Um abraço a todos, uma ótima terça, amanhã é feriado, quarta-feira, Consciência Negra. Eu quero desejar a todos um bom feriado.